Olá a todos, eu sou Carlos Rissato, engenheiro, advogado, consultor credenciado do SEBRAE nas áreas de gestão e planejamento estratégico, sustentabilidade e políticas públicas. Gostaria de falar um pouquinho aqui para vocês a respeito da palestra Vender para o Governo no Campo, que faz parte do programa SEBRAE no Campo. Mas antes de iniciar essa conversa, eu não posso fazer isso sem cumprimentar e parabenizar todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte da estrutura que movimenta a agricultura familiar no país. 2014 foi eleito pela FAO como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E na última quinta-feira, dia 16 de outubro, nós celebramos o Dia da Alimentação, onde foi focado por demais a agricultura familiar. Só para se ter uma ideia da grandeza do trabalho da agricultura familiar no Brasil, hoje em dia, a agricultura familiar é responsável por menos de 25% da área total cultivada no país. Mas esses menos de 25% respondem por mais de 70% de todo o alimento que é consumido pelos brasileiros. Então, diante desse contexto, eu queria agora apresentar a vocês algumas possibilidades de vender para um cliente que, apesar de algumas exigências burocráticas e que não são tão difíceis assim de serem atendidas, é um grande comprador e pode se tornar um excelente parceiro, com compras programadas e pagamento garantido. É o governo, sim. Tá? E este governo significa prefeitura, estado ou qualquer outra instituição pública. Dentro das várias possibilidades existentes, vamos falar sobre alguns programas de compras nos quais a agricultura familiar pode e deve participar. O primeiro deles é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um grande programa voltado para a alimentação nas escolas públicas. É aquilo que a gente ouve por aí ser chamado de merenda escolar. Tá? Esse programa é realizado com recursos do Tesouro Nacional, envolve vários órgãos, desde o Ministério da Educação, o FNDE e o Conselho de Alimentação Escolar das nossas cidades, dos nossos municípios. Existe um valor que é repassado para a prefeitura e, no caso das escolas de ensino fundamental, um outro valor repassado para o Estado, no caso das escolas de ensino médio, e que tem que ser obrigatoriamente utilizado na compra de alimentação escolar. O principal disso tudo é o seguinte: existe uma lei, a Lei 11.947, de 2009, que determina o seguinte: no mínimo 30% de todo esse valor tem que ser gasto com produtos provenientes da agricultura familiar. Ou seja, o maior dos motivos para que nós, da agricultura familiar, tenhamos o governo como um grande cliente é que ele é obrigado por lei a comprar da agricultura familiar. E como é que isso pode acontecer? Né? Como é que se faz isso acontecer? É indo buscar todas as informações, é se colocando à disposição, é estando atento. Tá? Mas tem mais outros programas, tem mais coisa? Tem sim. Claro, nós temos ainda o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que tem por objetivo atuar contra a insegurança alimentar e combater a fome, formar estoques estratégicos e promover principalmente a inclusão social no campo. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, atua em diversas modalidades, desde a doação compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, compra institucional, que é aquela compra feita por qualquer instituição governamental, ou seja, hospitais públicos, quartéis militares, corpo de bombeiros e outras instituições que tenham recursos para a alimentação, e ainda com a aquisição de sementes. Uma questão que tem que ser muito bem compreendida pelo agricultor familiar são os limites de venda possíveis, ou seja, cada uma dessas modalidades, cada um desses programas tem um limite máximo que o agricultor pode participar. Na primeira semana de setembro deste ano,
foi publicado pela Conab a cartilha com o manual de operações destes programas da agricultura familiar, em especial do PAA. Isso vem baseado num decreto 8.293, publicado em 13 de agosto de 2014, onde foram revistos alguns limites para o agricultor familiar poder trabalhar dentro desses programas. Se a gente pegar todas as modalidades possíveis e, além disso, o Programa de Alimentação Escolar, tá? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, somar tudo isso aí, é possível para o agricultor familiar ter um rendimento só com a venda para o governo de até R$60 mil ano. Isso tudo vinculado à sua DAP individual. A essa altura, né, é claro que todo mundo deve estar interessado em vender, sim. Tá? Mas alguém pode também perguntar, Carlos, vender para o governo não é só com licitação? A Lei 8.666, ou a popular 8666, que é a Lei das Licitações, estabelece as regras para o governo e determina como funciona cada processo licitatório, inclusive aonde a licitação pode ser dispensada ou onde ela é dispensável. E depois disso tem ainda a Lei 10.520, que estabelece critérios de dispensa de licitação e a utilização da chamada pública para os casos específicos do PAA e alimentação escolar. Ou seja, existem regras específicas e é importante, extremamente importante, que os envolvidos com a agricultura familiar conheçam muito bem essas regras para poder participar desse processo de compra e venda governamental. Existem mais alguns benefícios? Existem sim. Nós temos ainda o PRONAF, que é uma forma de financiamento através de recursos do BNDES e agentes financeiros que intermediam esses recursos. As taxas são diferenciadas e tem como grande objetivo o fortalecimento da agricultura familiar. Mas o mais importante de tudo isso, né, o que é necessário realmente, o que é fundamental, é a gente procurar saber como é possível participar e vender para o governo. Como é que nós temos que fazer isso? Um bom caminho é procurar a prefeitura, é saber como as chamadas públicas estão sendo feitas no nosso município, é entender um pouquinho das licitações, o que é que está sendo previsto de compras de produtos dos quais nós podemos vender, né? E quem pode nos ajudar muito nisso aí é o agente de desenvolvimento local. Os agentes de desenvolvimento local têm uma ligação direta com o SEBRAE, eles estão envolvidos nesse processo e eles têm como nos orientar, como orientar o agricultor familiar sobre documentação, sobre todos os procedimentos. Se além disso ainda houver necessidade de mais informação, ele sabe exatamente aonde ir buscar. Tá? Então, qual é o primeiro passo? Verificar bem a sua documentação, não é tanta coisa assim, não se preocupe, mas mantenha tudo em ordem. Não esqueça que a DAP é fundamental para trabalhar dentro desse processo. E no mais, é só fazer aquilo que é a essência do agricultor familiar, aquilo que está dentro do nosso agricultor familiar. É o bom cuidado com o solo, o manejo adequado, produtos de qualidade, evitar perdas, manter-se sempre bem informado e atualizado com as tecnologias, com as novas técnicas de produção e, principalmente, sempre que possível, buscar associações e cooperativas, porque isso aumenta a nossa força de produção, o nosso poder de negociação e o nosso conhecimento. Lembrem-se sempre que o futuro da alimentação está nas mãos da agricultura familiar, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. E nós precisamos de vocês. Para finalizar, quero apenas lembrar que um grande parceiro nessa empreitada é o SEBRAE. A missão do SEBRAE é fomentar o empreendedorismo, promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das pequenas, médias empresas e dos empreendedores individuais. Então, contem também com o SEBRAE nesta grande empreitada. Muito obrigado.